trabalha sozinho com suas mãos, profanando os corpos dos mortos, em sua sede de conhecimento e poder. O nome dele é Adam Crowley, um homem que já foi respeitado no campo da ciência, até que o destino o levou para o caminho da magia negra. Agora ele está de posse do Mythical, um diário perdido de Samuel Pepys, que contém os rituais mais profanos sobre os demônios adorados pela Irmandade. Logo ele completará seu trabalho. Esta noite, enquanto o sol se põe em Londres uma última vez, ele vai liberar sua ninhada demoníaca pelas ruas. E ninguém conseguirá impedi-lo. Esta cidade será consumida por sua horda de criaturas demoníacas. Em 1996, após o lançamento de Resident Evil, a onda de survival horror que viria ao PlayStation 1 só aumentava. Cada empresa tentava emplacar uma franquia nova no disputadíssimo mercado, e foi a vez da Activision de tentar, com essa nova franquia, abocanhar uma fatia do mercado. Nightmare Creatures veio com a intenção clara: causar muito medo e susto nos jogadores. Enquanto apresenta uma história claramente macabra e adulta, realmente a experiência do jogo assustadora mesclada à ação rápida e a um design de fases. A plataforma era algo inusitado para a época e agradou o público que estava ávido por novidades. Então, hoje é dia da história de Nightmare Creatures. Sejam bem-vindos ao canal Urra, eu sou o Diego e se você puder, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha deste jogo maravilhoso. Beleza? Então, fez tudo isso, bora pro vídeo. A história se passa em Londres, no ano de 1666. Bem sugestivo, né? Vários cultos demoníacos aconteciam em Londres naquela época, tentando reanimar demônios e monstros terríveis. Um deles se chama Brotherhood of Hecate, e se trata de uma das sociedades secretas de uso de magia negra mais poderosas do mundo. Eles usavam do disfarce de ser uma instituição de pesquisa para roubar corpos e realizar pesquisas secretas em corpos exumados, e almejavam criar exércitos de monstros e também descobrir um elixir que pudesse lhes dar poderes fora do comum. Um dos membros mais célebres dessa organização secreta era, de acordo com o jogo, Samuel Pepys. Samuel Pepys existiu de fato. Era um parlamentar inglês que nasceu em 1633 e morreu em 1703. Além de trabalhar no parlamento, era um administrador naval. Se tornou célebre por seus atos administrativos sob ordens do rei Charles II e James II. Ele influenciou muito na profissionalização da administração da marinha e também contribuiu historicamente por ter relatado em seus diários muitos dos vários fatos históricos da época, como a Grande Praga de Londres, a Segunda Guerra Anglo-Holandesa e o Grande Incêndio de Londres. Nunca houve relatos de que ele pertencesse a grupos satânicos. Isso é total invenção da cabeça dos membros da Callisto Entertainment, que é a produtora desenvolvedora do jogo. Bem, de qualquer forma, Samuel Pepys se preocupou com os rumos que as experiências estavam tomando. O culto conseguiu encontrar uma fórmula para esse elixir e ainda consegue transformar diversas cobaias e corpos em criaturas infernais, como vampiros, zumbis e lobisomens. Receoso com o destino da humanidade, Pepys teme pelo fim da mesma. Então, ele decidiu acabar com tudo de uma vez por todas. O próprio Pepys incendiou a base dos cultos satânicos, que, de acordo com o jogo, teria desaparecido sem deixar rastros. E ainda teria iniciado o famoso incêndio de Londres.
que aconteceu de 2 a 5 de setembro de 1666. Porém, Pepys cometeu um erro. Ele destruiu todas as informações que ele pôde sobre o culto e seus atos, mas ele manteve anotações próprias em seu diário. Cerca de 170 anos depois, os diários acabaram nas mãos do perigoso cientista maluco e cultista satânico Adam Crowley. Adam era um influente aristocrata e um brilhante cientista. Famoso por seus experimentos polêmicos, Crowley possuía amigos de peso dentro da alta sociedade e nunca escondeu de ninguém sua aversão pela sociedade e sua sede por poder. Quando Adam Crowley descobriu os diários de Pepys, ele não tardou a recriar o culto satânico Brotherhood of Hecate. Usando do financiamento subversivo de amigos banqueiros, empresários e membros do governo, ele logo conseguiu ferramentas, instrumentos e corpos para realizar suas experiências. Em pouco tempo, ele recriou o Elixir da Vida Eterna e conseguiu criar seus primeiros monstrinhos. Tudo se concretizou em 1834. A sociedade, então, passou a temer Crowley, mas já não podiam mais fazer nada a respeito. Crowley e seu vírus se tornou um caso de calamidade pública, e ele ameaçou destruir toda Londres e depois o mundo. Sem saber mais o que fazer para deter a força crescente de Crowley, um dos membros do culto roubou as notas de Crowley e as deixou aos pés de um padre chamado Ignatius Blackward. Ignatius, como dito anteriormente, é um padre, mas também é especialista em cultos satânicos, escrita de cabala e ocultismo. Ele sabe lutar muito bem usando seus cajados com lâminas, e é um homem corajoso bastante para enfrentar pessoalmente as forças ocultistas de Crowley. Ignatius manda o diário para um amigo seu, o famoso imunologista americano Jan Franciscus, de Nova Orleans. O imunologista vem para Londres investigar o caso junto com sua filha, Nadia Franciscus. Nadia é jovem e ágil, também sabe manejar muito bem uma espada, de modo que ela se encontra mais do que apta para lutar contra as forças demoníacas de Adam Crowley. Acontece que Jean é brutalmente assassinado em meio às suas investigações em Londres. Nadia e Ignatius se encontram então no velório, onde um homem misterioso aparece e lhes deixa uma carta. Essa carta lhes pede que lutem contra Adam Crowley. Eles fornecem um endereço. Chegando ao endereço marcado, Nadia e Ignatius começam uma caçada atrás de Adam Crowley. A caçada se estende por toda a Inglaterra, indo de Chelsea a Smithfield, então Marylebone, Bloomsbury e por fim terminando em Westminster, sempre perseguindo o homem por ruas, templos, edifícios e até mesmo pelo mar. Eles tendem a enfrentar hordas e hordas de monstros no meio do caminho. Quando finalmente os heróis conseguem encurralar Adam Crowley dentro de um local que parece um museu, eis que eles encontram Adam ferido e sangrando muito. Então um monstrengo enorme, extremamente rápido, feroz e dotado de asas aparece para nos enfrentar em uma luta pela vida ou morte. Acreditando ser esse o nosso vilão, os heróis derrotam o monstro e decepam a cabeça dele. Eles então vão embora, satisfeitos com seus atos. O incêndio que Adam Crowley causou em toda a Inglaterra seria conhecido futuramente como o segundo grande incêndio da Inglaterra. Só que acontece que o verdadeiro Adam Crowley está vivo. Ele nos enganou, nos fazendo acreditar que aquele monstrengo era ele, quando era apenas um artifício usado para distrair a dupla, enquanto o próprio Adam Crowley fugia. E é dessa forma que a história do jogo ela é encerrada. Os heróis acreditam que salvaram o mundo, sendo que na verdade não. O vilão final está vivo e vai gerar uma continuação. Se a história segue, a Criaturas 2 segue a história do primeiro, eu não faço ideia porque eu não joguei o 2. Pretendo jogar e trazer a história aqui pra vocês, então já deixa o like já. Falando um pouco agora sobre o jogo. Nightmare Creatures é um survival horror, mas ele foge do tradicional, que está acostumado a uma jogabilidade lenta e empacada. Além de monstros lentos e combate mais devagar, esse game é frenético.
e seu sistema de combate não deixa nada a dever aos bons hack and slash. Na verdade, Creatures se inspira em diversos gêneros diferentes e consegue criar uma mistura que é realmente muito interessante de se ver e principalmente de se jogar. Temos dois personagens, como eu disse na história, Ignatius, que é o padre, e a Nadia, que é a jovem filha do Jen lá, e cada um possui um sistema único de movimentação e combos, sendo que cada um também porta a sua arma. O Ignatius tem o bastão, né, o pau, e a Nadia tem a espada. No entanto, as diferenças se resumem à jogabilidade, uma vez que o prosseguir do jogo e o final é o mesmo para os dois personagens. Apenas cabe a diferença de que Ignatius é mais forte, enquanto a Nadia é mais rápida nos golpes. Fica realmente o critério do jogador escolher com quem quer jogar, sem grandes diferenças entre um e outro. O clima do jogo é bem assustador, como tem que ser qualquer survival horror da época, ou o atual, né? Apesar que atualmente está meio difícil. Todos os cenários se passam em locais-chave de filmes de terror, como cemitérios, pântanos, cidade deserta, passando ainda por floresta, parque, caverna, esgoto, que não pode faltar esgoto, e assim, cada fase é única. Todas as fases têm um estilo diferente, sabe? O trabalho que o pessoal teve aqui foi fantástico, fantástico mesmo, porque nenhum cenário é parecido. O cenário do parque, quando eu era criança, cara, me aterrorizava aquele cenário, porque tá chovendo, é escuro, beleza que o jogo todo é escuro, mas assim, tem os piores monstros na questão de medo mesmo, susto, sabe, de desespero, que é o bicho de 3 braços e uma aranha. Vocês devem estar vendo de fundo aí. E cara, nossa, esses daí eram os piores pra mim, e esse cenário aqui era pesadelo mesmo. Cada fase é única e todas são escuras, sangrentas e com monstros por todos os lados. O trabalho que foi feito com a caracterização dos cenários foi muito bem feito. Eles estão detalhados e realmente servem para aquilo que se prezam a fazer. Passam por um clima de medo e de suspense a todo momento. O personagem terá de enfrentar vários e vários monstros pelas fases. Os monstros são figurinhas carimbadas de contos famosos de terror e vão desde zumbi e gárgulas até lobisomens e vampiros. Também tem uns monstros assim que são mais variados, que são meio diferentões assim, que nem eu acabei falando da aranha, que ela é esquisitona. Tem um monstro ali que eu falei na live que eu fiz do jogo, que é o bicho cinza, porque é um monstro que é cinza, então é o bicho cinza, né? Também tem o cachorro que solta fogo, não sei se tem a ver com cachorro, mas eu sempre falei que era um cachorro que solta fogo. Então assim, tem uns monstros diferentões assim, sabe, que eu acho que acrescenta ainda mais pro jogo. Tem o Hulk azul também, tem vários. É interessante porque cada monstro tem a sua característica, né? Tem os grandalhões, que são mais lentos, mas são mais fortes. Tem os bichos que voam, que são chatos. E tem os bichos mais rápidos, né? Então você tem que se adaptar a cada estilo de luta e pensar em como você vai atacar e esperar o momento de contra-ataque. Bem o estilo Souls-like, sabe? E isso tudo é muito interessante porque vai dando uma dinâmica diferente pro jogo. Às vezes, por exemplo, vem um monstro que ele é rápido com um monstro que ele é o grandão mais lento. Só que você tem que esperar o momento certo. Os dois monstros vão estar atacando você vai estar se defendendo e você vai ter que escolher quem você vai atacar. Só que você tem que ser inteligente, porque se você ataca o grandão, o bicho veloz ali, ele pode te pegar pelas costas se você tomar um combo ali, entendeu? Então você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Uma coisa que passou pela minha cabeça agora, eu nem coloquei isso no meu roteiro aqui, mas a semelhança desse jogo com Bloodborne é algo que, assim, é gritante. Tanto pelos cenários quanto pelos monstros, beleza, o Bloodborne tem um gráfico melhor, enfim, não tô na questão gráfica. Mas a ambientação, né, o estilo gótico ali de Londres, né, do século 17, 18, por aí, os monstros, né, o estilo de combate também, cara, tudo é muito parecido. Tudo é muito parecido. Eu não tenho informação, mas eu tenho quase certeza de que o pessoal que desenvolveu Bloodborne deve ter visto Nightmare Creatures e fez uma, sabe, tipo uma homenagem, porque, cara, é muito parecido.
é muito parecido mesmo. Pode ser que não tenha nada a ver e seja tudo coisa da minha cabeça. Pode ser também, mas que a semelhança visual ali é parecida, isso não tem como negar. Voltando a falar do jogo, os personagens, eles, além das armas principais que eles carregam, eles têm armas secundárias, né? Que são desde pistolas até serra. Cara, é muito doido as armas que tem nesse jogo aqui. Mas tem uma pedra de gelo que você joga e congela os inimigos. Tem uma caveirinha que você joga que faz com que os inimigos briguem entre si. É legal que dá pra você ficar fazendo rinha de monstro. Tem também uma dinamite. Tem uma bolinha verde que você taca que atrai o bicho e explode. Enfim, tem bastante arma secundária até que é interessante e que é muito útil, extremamente útil para sua jogatina até finalizar o jogo. E assim, as suas armas principais ali é o que você mais vai estar utilizando na sua jornada. E cada capítulo que você passa, isso jogando no Easy, porque o jogo só tem Easy e Hard, o jogo vai te dando combos novos. Ele vai te falando, ele aparece uma mensagem na tela com os botões que você tem que apertar para poder fazer um combo. Então assim, isso tudo vai acrescentando. Todo capítulo que você vai fazendo, com exceção dos capítulos que tem chefes, você aprende um combo novo. E isso vai fazendo com que você queira jogar mais com a sua arma, né, melee ali. E também tem upgrades que você pode pegar. Então assim, você tem lá o bastão do Ignatius simples, você pode pegar um bastão com espinho, entendeu? Que vai dando um upgrade, você vai dando mais dano nos inimigos. E aqui você usa 2 botões para fazer seus combos basicamente, né? O quadrado é o combo que você bate com o bastão ou com a espada. O triângulo você geralmente usa chutes. O bolinha para você se defender e o X para você pular. Tem como você usar esses botões aí, no caso o bolinho e o X, para usar no meio do combo ali. Às vezes o combo pede que você use esses botões e você acaba executando eles, mas o botão para bater mesmo, combos mais simples, é o quadrado, né? No caso, falando do PlayStation, né? É o quadrado e o triângulo mesmo. E assim, o jogo ele pede que você seja muito preciso nesses combos. Não adianta você querer ficar esmagando o botão ali que nem um doido e ver o que vai sair, porque não vai sair nada, cara. Você tem que ser preciso, tá? Você sendo preciso, você consegue executar todos os combos tranquilamente. Não faz que nem eu, que fui um animal, né, na gameplay que vocês estão vendo de fundo aí. Às vezes não saiu o combo e eu ficava apertando, quase quebrei o meu controle fazendo isso. Então, não seja um animal. Tenta dar precisão ao invés de você ficar esmagando. Seu controle vai agradecer. Um elemento que chama muito a atenção em Nightmare Creatures é o desmembramento. Dependendo dos golpes que realizar nos oponentes, poderá arrancar braço, perna e até a cabeça. Ver o inimigo desmembrado não é a única coisa. O inimigo muda de acordo com seu estado atual. Um zumbi sem uma perna, por exemplo, tem a sua mobilidade diminuída. Um monstro sem um braço também perde parte de seus ataques. E o inimigo sem cabeça geralmente fica atacando sem parar e sem enxergar nada. Alguns morrem quando perdem a cabeça, né? Mas no caso dos zumbis, eles continuam te atacando mesmo sem cabeça, mas assim, ele vai indo em direções aleatórias. Você pode até mesmo dividir o inimigo ao meio, que elimina ele na hora. E cara, é uma das coisas mais satisfatórias do jogo. Outro detalhe bem interessante é a interação com o cenário, onde você pode quebrar caixas, estourar janela, arrombar a porta, arrombar cerca, né? Você quebrar cercas, até mesmo você interagir com alguns elementos do cenário que acabam não interferindo em nada, mas que é interessante, sabe? Por exemplo, na fase do porto é possível você cortar as cordas de alguns guindastes e jogar as caixas na água. Não tem porquê, mas pelo menos é uma coisa que você faz e tipo, nossa, olha que legal, sabe? Então é interessante. Sem contar que em alguns momentos, quando você quebra janelas, caixas e tudo mais, você pode acabar encontrando um item que tá ali escondido, ou até mesmo uma passagem secreta, que é, assim, extremamente relevante. No decorrer das fases, o personagem encontrará diversos itens que poderá armazenar e usar a qualquer momento. Foi o que eu falei ali da pistola, da serrinha, tá? Então, além dos itens de cura também, que eu acabei nem falando, mas que
talvez seja o item mais importante do jogo, praticamente, né? E essa limpa que você faz no mapa, ela é extremamente importante por conta desse fator também, né? Além de você poder achar a passagem, e assim, você vai se perder nesse jogo, você vai encontrar itens que podem ser a chave da sua sobrevivência. Mas assim, nem só de coisas boas vive o jogo. Uma coisa que é bem esquisita é a barra de adrenalina. Além da barra de vida, claro, que o personagem possui, tem essa barra de adrenalina. Ela serve para quê? Ela pode ser considerada a barra que mantém o personagem a salvo dos efeitos do vírus de Adam Crowley. Enquanto tiver adrenalina, o vírus não fará efeito no personagem, ou seja, ele continuará bem. Quando a barra se esvaziar, o personagem começará a perder vida, como se estivesse envenenado. A única forma de se curar isso é enchendo a barra. Para encher a barra, só tem uma forma: matando algum monstro. Eliminar qualquer monstro, independente de qual seja, será o bastante para encher a barra de adrenalina. Até aí, tudo bem. O problema é que a barra se esvazia muito, mas muito rápido. E vai ficando cada vez mais rápido conforme prosseguimos no game. Chega a ficar ridículo o quanto essa barra esvazia rápido, cara. Ridículo. Se você tá jogando no hard, se prepara, tá? A ideia é causar um clima de desespero e tensão constante no jogador. E assim, tudo bem, eu acho que é válido. Mas isso nos impede de explorar melhor as fases e de procurar por itens escondidos, né? Então, isso tudo acaba prejudicando o próprio jogo, pois estamos sempre com uma bomba relógio, entre aspas, né? Porque a gente não pode fazer nada. A gente tem que ficar indo em direção aos inimigos o tempo todo, e às vezes você vai ter um caminho longo que aparentemente não vai ter nenhum inimigo. Você vai querer explorar porque pode ser que tenha um item, e assim, 90% das vezes vai ter um item nesse lugar que você vai estar vendo. Só que você vai ter que pensar bem: será que vai valer a pena eu ir? Porque se eu for e essa barra diminuir, acabou. Eu vou perdendo vida, eu vou gastar vida que às vezes eu não tenho, e eu vou morrer. Então assim, você tem que pensar muito bem antes de fazer. E eu acho que esse detalhe já não é tão interessante assim, porque o jogo acaba se sabotando mesmo. Porque daí você vai querer fazer um negócio de qualquer jeito, só que o jogo é difícil, você precisa de itens e, sabe, vai ser um jogo dando um tiro no próprio pé. Agora, o fato que o jogador vai ficar perdido nas fases, principalmente nas que são mais complicadas. O que eu lembro de cabeça aqui agora pra falar é a fase City, a Marylebone, Westminster. Cara, Westminster, que são as duas últimas, cara, é um inferno. Se você não ficar perdido lá, parabéns, você é brabo. Mas é muito fácil ficar perdido nessas fases. A fase do parque que eu falei também é muito fácil. E assim, você tá lutando com o inimigo, você tem que matar o inimigo pra barra encher. Só que, cara, você tem que bater no bicho, viu? Você tem que bater no bicho pro bicho morrer. Eu vou deixar um vídeo aqui, por da minha live, pra vocês terem uma noção do tanto que eu tive que bater no bicho pra ele morrer. Só pra vocês sentirem o drama. Tá bom. Essa aranha é safada, ela finge morta. Ó. Eu acho que um outro detalhe que deixa tudo mais complicado nessa questão dessa barra de adrenalina é que em algumas fases em específico você vai ter que encontrar alavancas. E assim, as alavancas em algumas fases elas não são nem um pouco óbvias, sabe? E nossa, até você achar essa maldita dessa alavanca vai demorar, viu? Vai demorar, você vai ficar rodando que é uma barata tonta, você não vai saber voltar depois. Nossa, é complicado mesmo. Mudando de assunto um pouco, vamos parar de falar de coisas ruins. É que eu acho que só a barra de adrenalina que é o ponto bem negativo do jogo. Em algumas fases, vamos encontrar chefes, que são nada mais do que monstros que precisam de uma estratégia mais elaborada para serem derrotados. Alguns apenas precisam de uma arma específica, ou de acionar alavancas em uma determinada ordem, ou mesmo de se destruir pontos-chave e pronto. Nada que demande muito trabalho por parte do jogador.
com exceção do último chefe. Que o último chefe, cara, pra você acertar ele, é difícil. É difícil. Você batendo, ele defende todos os seus golpes, ele bate rápido. Quando ele bate, ele tira uma lapa de vida. Então, assim, você tem que... Parece que você tá jogando um Souls-like, entendeu? Essa é a realidade. No todo, Nightmare Creatures não chega a ser um jogo tão difícil assim, mas também não é um jogo fácil, sabe? Ele é difícil, não absurdamente difícil como eu vi algumas pessoas falando. A questão da barra de adrenalina deixa tudo muito mais complicado, né? E assim, felizmente tem um código que você faz que libera todos os itens para você poder usar, vida infinita e o caralho todo. Cara, só usa e seja feliz, porque se você for jogar isso aqui no normal, né, ali sabe, a Vera mesmo, se prepara que você vai passar estresse e você não vai zerar esse jogo tão fácil, né? Então, se você é hardcore, se você gosta de sofrer, isso aqui é o jogo perfeito pra você. Porque assim, eu não mencionei, mas o controle do jogo eu acho bom, sabe? É um controle bom, aos moldes do que são os Resident Evil antigos, tudo mais. Só que a tendência da câmera se comportar de uma maneira horrorosa é muito grande, sabe? Então, em muitos momentos, você não vai ter o ângulo favorecido de onde tá os monstros. Você vai ter que bater meio que às cegas. E então, assim, é uma outra coisa que pode acabar te ferrando durante a jogatina. Assim, tem um bom número de inimigos no jogo, eles tiram muita vida, mas acho que pra compensar um pouco, também tem um grande número de itens, cara, de vida. Tem muito item de vida nesse jogo. E que pode ser estocados e usados no momento chave. Mas desde que você seja um jogador que espere o momento certo de atacar. Se você ir pra cima com tudo, você não vai terminar esse jogo nunca. O jogo não tem checkpoints, mas não é necessário. Caso o jogador morra, poderá retornar no mesmo local em que morreu. Mas o estoque de vidas é limitado. Tome cuidado e tente sempre encontrar as vidas extras espalhadas pelas fases. Basta ter cuidado para saber levar o game numa boa. Não seja afobado nos combates, tenha paciência e aprenda a lidar com cada inimigo. E não encontrará tanta dificuldade mesmo nas últimas fases. E sabe que se estiver achando o jogo difícil, né, ou muito fácil, você pode escolher uma nova dificuldade. No caso, se você estiver jogando fácil e estiver muito fácil, tem o difícil. Se você estiver jogando difícil e achar que tá muito difícil, tem o fácil. É isso. Parabéns, jogo. E essa questão de ter... É que assim, você tem a vida, sua barra de vida ali normal, bonitinha. Só que quando você morre, tem um coração, acho que é um coração, não sei. Que é a quantidade de respawn que você pode dar, que é limitado. E geralmente esses itens estão bem escondidos no jogo. E para você procurar isso daí, você demanda tempo, porque não é tão simples você achar. E se demanda tempo, a sua barra de adrenalina vai indo pro caralho. Se a barra de adrenalina vai pro caralho, você morre, entendeu? Então assim, cara, essa barra é maldita, cara. Essa barra é maldita. Eu queria encontrar o cara que pensou nessa barra e mandar ele, né? Enfim. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre os gráficos do jogo. Acho que podemos resumir que os gráficos desse jogo, ele é assustador. Não tem qualquer dúvida de que a Callisto, ela se focou ao máximo em atender as suas referências de que o jogo seria um jogo gótico. O jogo é assustador na medida certa, os cenários são vastos, variados e detalhados. Tem uma interação com objetos, tem itens que podem ser manipulados. E pra fechar com chave de ouro, eu acho que a modelagem dos personagens, inclusive dos inimigos, elas são perfeitas, né? Os monstros são assustadores também. Tem uns jumpscare bem pontuais ali que, cara, te deixa tenso também. Eu acho isso bem legal. Não deixa nada a dever, no caso, a modelagem usada em games de outros gêneros. Realmente, ver a chuva de sangue que ocorre quando se desmembra os oponentes é algo muito da hora de se presenciar, sabe? Trata-se de um patamar acima do que podemos encontrar em diversos jogos de ação por aí. Apenas alguns errinhos ou outro, como objetos que desaparecem na tela e paredes que somem do nada. Isso pode manchar um pouco do que poderia ser gráficos perfeitos. Não é perfeito, assim, não vai ser.
Mas, de qualquer forma, o empenho da equipe foi excelente. E esses gráficos aqui, acho que são muito condizentes com a época. Indo para a parte do desempenho sonoro, eu acho que aqui é onde está o maior brilho do jogo. Porque as músicas que foram selecionadas para compor a trilha sonora, elas são excepcionais. Seja em momentos onde tudo fica silencioso, seja em momentos de atmosfera. Cara, quando você começa a primeira fase do jogo, já toca uma música ali que, assim, não tem, às vezes não tem nem inimigo na fase. Só que aquela música ali, sabe, vai te causando um... Cara, ela vai criando uma atmosfera de terror e ela tem um potencial pra te deixar tenso, sabe? Cara, todos os cenários têm uma música diferente ali. Todos os chefes têm uma música específica de batalha, sabe? Que daí, geralmente, as músicas com os chefes já são mais agitadas, né? Acho que pra poder entrar mais no clima da batalha também. Então, putz, isso aqui é a parte mais fenomenal pra mim. Pra gente poder finalizar, a recepção de Nightmare Creatures pela crítica e pelos jogadores na época de seu lançamento foi mista, mas com pontos positivos notáveis, especialmente em relação à sua atmosfera de terror gótico e ambientação. Então vamos lá. O jogo foi elogiado por sua forte atmosfera de terror, ambientação sombria na Londres de 1834 e design de criaturas macabras. Além de uma premissa de um culto satânico criando monstros e a luta dos protagonistas para detê-los, foi considerada envolvente e adequada ao gênero. A decisão de ter um silêncio quase total, pontuado apenas por sons assustadores e efeitos sonoros, contribuiu positivamente para a tensão do jogo. Para alguns críticos da época, o jogo foi visto como incrível e um dos destaques do gênero de terror e ação em terceira pessoa nos consoles da era 32 e 64 bits, PlayStation e Nintendo 64. Já os pontos negativos da crítica da época, que eles consideram os controles arcaicos e difíceis, o que tornava o combate e a exploração meio frustrante para alguns jogadores. Nisso eu tendo a concordar um pouco. A dificuldade extrema do jogo, muitas vezes ligada diretamente aos controles pouco responsivos e a necessidade de dominar movimentos precisos de defesa e ataque, foi um fator da divisão. Eu acho que eu também concordo com isso. E talvez o maior problema aqui dessa crítica da época foi problemas com a câmera, que eram comuns em jogos 3D daquela geração. Eu acho que eu concordo com esses pontos, tanto os positivos quanto os negativos da crítica da época, porque a câmera realmente é o problema, os controles são meio ultrapassados, mas eu acho que talvez isso seja um fruto da época, sabe? Você vai pensar em controles que são realmente polidos, que são muito bem feitos à época. O que vai vir à sua cabeça? Vocês gostam dos controles, dos comandos, de como que o boneco se move nos jogos do Resident Evil clássico? Você gosta? Você acha isso interessante? Cara, acho que no primeiro jogo é muito estranho, né? E aqui tende a ser meio parecido. Eu acho que também é estranho também, sabe? Mas você vai se acostumando, entende? Você vai se acostumando. Eu acho que é muito questão do que você tem como referência, sabe? Então, eu acho que pode até ser meio pessoal. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Eu, no começo, achei estranho, mas, cara, pra ser bem sincero, eu fui me acostumando depois e eu não achei tão ruim. Eu tenho que criticar mais a câmera do jogo. Agora, os controles, acho que dá pra passar. Em resumo, Nightmare Creatures é frequentemente lembrado como um clássico cult, amado por sua estética única e ousadia no terror, mas reconhecido por suas falhas técnicas, principalmente relacionadas à jogabilidade e aos controles datados para os padrões modernos. E, cara, esse aqui é mais um jogo que é um clássico absoluto. Ele fez parte da minha infância, eu tenho muito carinho por esse jogo e sempre que eu puder falar sobre ele, eu vou fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder, deixa o like, caso você ainda não tenha deixado. Pô, você assistiu até aqui, você gostou do vídeo, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal para poder ajudar a incentivar
esse cara vagabundo aqui a criar mais conteúdos e tem mais coisas por vir, beleza? Aqui no canal eu sempre faço live. Recentemente eu tenho jogado Tenchu, né, que é a época que eu tô gravando esse vídeo aqui, e tem espaço para jogos clássicos, jogos antigos, e também tem espaço para jogos modernos, recentes, beleza? Se você gosta do conteúdo, eu também tenho um outro canal que é o Cine Ra, onde eu me dedico a falar sobre filmes. São vídeos mais curtos, mas que eu dou a minha opinião, que não vale nada, sobre alguns filmes aí, beleza? Então, muito obrigado vocês que assistiram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.